Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, comentando as revistas da Editora Betel Dominical. Estamos no segundo trimestre, foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Estamos estudando sobre ordenanças bíblicas, chegando já no final, lição de número 11, e a gente está fechando já com chave de ouro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, dá o joinha, comenta, porque é muito importante, compartilha com 10, com 20, com 30, macete, hein? Compartilha com a sua classe antes da aula, deixa que eles assistem lá no grupo de Zap, e depois no dia fica somente mais fácil, você tira as dúvidas, manda para aquele irmão que não gosta de ir para BD, manda para aquele que gosta de ir para BD, aquele que gosta de Bíblia, que come Bíblia mesmo. Então esse é o canal para quem gosta de Bíblia. Fica com a gente, tem muita coisa boa. Prepara o seu coração, seu cafezinho, seu chamate, a sua água, seu pererê, seu tererê. E aqui no Rio, a cidade mais bela, né, do Brasil, o nosso café já está aqui preparado. E logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Então, a gente está aqui já, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, já rodou a vinheta e já estamos aqui felizes por estar aí com vocês. E falando aí com vocês sobre isso, eu posso dizer já que é você que quer ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos aí exclusivos, tá? E você também pode ser apoiador do canal Boa Semente. Sendo apoiador do canal Boa Semente, você vai receber o conteúdo exclusivo, plano de aula, que a gente produz toda semana, lá para sexta-feira, você vai receber plano de aula. A gente está mandando muito conteúdo. Plano de aula, resumo, esboço, olha, são 3, 4, essa semana agora foram 4 arquivos que eu mandei, porque tem um slide que eu apresento na aula, que você vai receber, tem um plano de aula exclusivo para você, teve mais 2 resumos que eu mandei, então foram 4 arquivos aí, 4 materiais riquíssimos para você estudar. E o slide que a gente trabalha aqui, você pode usar aonde você quiser, é só você editar, você não precisa só usar na EBD. Você pode usar no seu grupo de estudo, no seu grupo de célula, no seu culto de ensino, você que é pastor, que é professor, então você pode usar à vontade na sua pregação. O material está aqui embaixo também, para todos que são apoiadores. Lembrando que tanto apoiadores ou pessoas de uma forma geral, né, elas têm acesso aqui ao plano de aula gratuito, sim, que é feito aqui no canal pela equipe que me ajuda, essa equipe é abençoada, que está sempre aí com a gente, evangelista Moacir, missionária Fátima, evangelista Luiz, né, Paulo César, todas essas pessoas aí que nos ajudam, irmã Elisama, essas pessoas aí nos ajudam de coração, estão sempre fazendo material, produzindo conteúdo, tem tudo aí para vocês aí, tá bom? E é gratuito, o link está aqui embaixo, você entra em contato. Nesse link também é importante porque você vai falar com a gente, você vai ser direcionado para os cursos que a gente tem cursos de professores de EBD, cursos de superintendentes de EBD, cursos EAD também, né, que você pode fazer curso teológico, capelania é o curso mais procurado, o pessoal gosta muito de capelania, com credencial, com certificado, esses cursos EAD, tudo isso você vai encontrar o link no nosso telefone do canal, do melhor canal do Brasil, 96517-2154, vem pra cá, pra família Boa Semente, tenho certeza que vai gostar. E aí, preparou o coração? Tá tudo certinho? Não, deixa eu fechar aqui a camisa, senão a direção vai ligar. A direção vai ligar. É da Camila. Ah, bom, a direção tá falando aí. Vigia, varão. Amém. Bom, então vamos lá. Ordenanças para exercer a fé, né? Esse é o texto que a gente vai estudar. Eu quero convidar você já a estar aqui com a gente, né? No sistema aqui. Eu já preparei aqui, o pessoal gostou muito desse sistema, porque ele vai vendo, você vai vendo aí o que a gente está mostrando, a revista vai aparecendo aí para você na hora, né? Então,
é isso aí que a gente já está mostrando aí para vocês. A lição de número 11. Lição 11, varão. Isso, a lição 11 já está na tela e a gente já começa aí a falar com vocês sobre isso. Vamos lá. Lição 11, ordenança para exercer a fé. Texto áureo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Verdade aplicada. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ok, acho que tá bom. Ok. Verdade aplicada. A jornada do discípulo de Cristo baseia-se e dirige-se pela fé em Cristo conforme a palavra de Deus. Nossos objetivos são 3. Primeiro, mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão. Hebreus 11, versículo de número 1 em diante. 2. Deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E número 3, ressaltar que o justo viverá pela fé. Vamos então ao nosso texto. O texto está em Hebreus, é um clássico, Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. A classe por que eu digo que é um clássico? Porque todos conhecem, todos nós trabalhamos com esse texto que é o Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Salmo, hoje, os hinos são 126, 186, 594, são os hinos aí, pessoal que sempre pede para mostrar os hinos, para falar dos hinos. Tá aí, esses são os hinos que a gente vai trabalhar, que você deve trabalhar na sua classe. Chegou o momento da gente orar, e eu quero orar pela sua vida, por você, professor, professora, que está sempre com a gente, superintendente também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de juntos, Senhor, estarmos com os Teus filhos, aprendendo, Senhor, a Tua palavra. Nos abençoe, nos oriente, nos direcione, para que mais uma vez possamos entender e compreender as verdades eternas, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial para os Teus filhos e filhas que têm se juntado a nós, Senhor, toda semana, para juntos podermos aprender a Tua palavra. Senhor, abençoa cada escola, abençoa cada obreiro, cada obreira, cada um desses, Senhor, que estão junto conosco, Pai querido, a cada dia, Senhor Deus, ó Pai, firmes, ó Pai, firmes na Tua presença, Pai, que as Tuas mãos estejam poderosamente sobre eles e que possa usá-los de forma tremenda e abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, a lição de hoje é a lição de número 11. Eu vou explicar aqui como é que a gente vai fazer. No primeiro momento, a gente vai fazer o raio-x da lição. Vou falar sobre Hebreus 11, o texto, que toda aula que você for começar, é importante você começar do texto de referência, explicar o texto de referência. Ele não está aí à toa. O autor que escreveu, ele estava pensando nesse texto, e é a partir dele que faz o trabalho. Depois, no segundo momento, eu vou fazer um estudo bíblico sobre o tema, que no nosso caso hoje é a fé, e esse estudo bíblico que eu vou trazer com vocês com um slide bem preparado, é para você que é apoiador também, e você também pode ser apoiador, é só assinar, você pode ter na sua casa também, você pode editar, mas aqui vai ficar bem para todo mundo, explicado para todo mundo na tela, para que você possa trabalhar no domingo, ok? E depois desse segundo momento, que é o estudo bíblico que eu faço sobre a fé, aí a gente entra na lição e a gente vai aplicando ponto a ponto, tá? Então são 3 pontos importantes da nossa aula, e eu quero que você fique com a gente aí, nos ajude compartilhando esse vídeo. Eu sei que muitos de vocês não são membros, não são apoiadores, mas uma das formas que a gente tem aqui no YouTube de manter o canal é pela visualização. E quando as visualizações caem, o canal também sofre muito. Então eu queria que você compartilhasse isso, afinal de contas nós fazemos com muito carinho e com muito amor para todos vocês. Bom, gente, Hebreus capítulo 11, deixa eu pegar uma Bíblia aqui que eu acho importante.
Hebreus capítulo 11 é o texto, né, chamado classicamente, ou seja, conhecido, né, no mundo da teologia, como o texto dos galeria, né, dos heróis da fé. Nós não sabemos quem é o escritor dos Hebreus, a gente não sabe, alguns especulam que foi Paulo, mas outros dizem que não, porque a forma de escrever é diferente, de fato, né? Quando você conhece as cartas paulinas e você estuda a carta aos Hebreus, você vê que realmente elas são diferentes. Mas enfim, não importa exatamente quem escreveu, mas importa o conteúdo, e que no capítulo 11 ele vai descrevendo essa que é a galeria da fé. E por que o autor, né, só para você entender, contextualizar, por que o autor da carta da Epístola aos Hebreus, ele fala sobre essa galeria da fé? Na verdade, gente, ele não está querendo ensinar sobre a fé, não é a ideia central do autor da carta aos Hebreus ensinar sobre a fé. Na verdade, ele está querendo falar de Cristo. Então, por que ele está recorrendo a esses homens do Antigo Testamento, a essa galeria, né? Esses vários homens importantes aí, homens de Deus, mulheres de Deus, heróis, heroínas, que fizeram algo extraordinário pela fé? Por que ele está falando neles? Porque ele quer mostrar que Cristo é superior a todos esses. Então, é por isso que está aqui. Então, na verdade, ele não está querendo ele não está enaltecendo os heróis da fé, Abraão, Noé, Elias. Não, ele não está querendo enaltecer, ele está querendo mostrar que eles foram homens espetaculares, que eles foram homens sensacionais, mas eles não são superiores a Cristo, que Cristo excedeu, é superior a todos eles, e que cada um deles aponta também, de certa forma, né, para Cristo, aponta, de certa forma, para as obras que Cristo viria fazer depois. Então esse é o motivo de estar escrito esses homens que estão elencados aqui. Se você tiver a Bíblia, não é para você comprar a Bíblia, presta atenção, porque às vezes a gente entra nesse negócio de Bíblia e fica num comércio, né? Cada hora você compra uma Bíblia, já notou? Ah, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do estudo não sei de onde, ou Bíblia da espada não sei de onde, Bíblia não sei o que, Bíblia, né? E aí a gente acaba, na verdade, tendo um monte de Bíblia, como eu. Eu tenho mais de 10 Bíblias. Mas eu sou professor, preciso mesmo ter, mas a gente não pode entrar nesse modismo, que no fundo, se você tiver uma boa Bíblia pentecostal, já resolve. Inclusive a gente tem a Bíblia pentecostal aqui, o link aqui embaixo, para quem quiser comprar, enfim, pela Amazon, né? Você vai receber, você chama na semana de vários descontos, você adquire essa Bíblia. Olha, ela é barata e ela resolve, tá? Ela é muito boa pra gente aí que é assembleano. Mas se você tiver, né, essa Bíblia Deik, ela traz um estudo muito profundo sobre Hebreus, capítulo de número 11. Pena que o tempo, né, não vai dar para a gente falar sobre isso, mas ela vem falando de forma muito espetacular sobre isso. Então ele vem aqui, o Deik, né, ele vem aqui falando sobre a fé, que é o firme fundamento. Ele separa pela fé vislumbrada a obra da criação de Deus. Aí ele fala de Abel gerando expiação e sacrifício, Enoque gerando translação, Noé, fé ativa gerando perseverança, Abraão, fé gerando obediência, Sara, fé gerando vida, né? Então ele vai, essa Bíblia dele, que nesse ponto aqui dos heróis da fé, Abraão, a fé é testada, Isaac, a fé gerando revelação, Jacó, a fé profética, José, fé gerando autoridade, Arão e Joquebede, fé gerando ousadia, Moisés, fé gerando sacrifício, sofrimento e perseverança, Moisés e Israel, fé gerando proteção, e ele vai destacando cada momento, né? Josué e Israel, fé gerando conquista, gerando libertação, resumo das obras da fé, e aí no finalzinho, e todos os santos serão aperfeiçoados juntos, quando ele diz, Hebreus 11, 39 e 40, e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então quer dizer assim, olha, esses homens foram homens fantásticos, sensacionais, homens comuns, homens humanos como nós, mas tinha uma coisa chamada fé. Mas tudo isso foi incompleto. Por isso que ele diz que Abraão, no caso, morreu
aguardando a promessa, abraçando a promessa, mas não alcançou a promessa. Que promessa é essa? É Cristo. Então todas essas obras que eles fizeram apontavam para Cristo, para o Senhor, para o que Cristo iria fazer. Porque o que Cristo iria fazer ia redimir o homem, resgatar o homem, e isso era fundamental. Então esses homens, eles não concluíram esse trabalho, por isso que Cristo é superior, ou eles apontavam isso para Cristo. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, esses homens foram sensacionais, mas eles só são completos, ou a obra deles só é completa em Cristo, né? Em Cristo que nós alcançamos essa fé sobrenatural, que é a fé para a salvação, para a libertação, para N coisas na nossa vida cristã. Então é por isso, né? Esse é o raio-x do texto, eles são de Hebreus capítulo 11. O primeiro versículo, que é o mais conhecido, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esse texto já dá para você trabalhar muito na sua sala de aula. Você vai destacar aí a ideia do fundamento, né? A fé é o firme fundamento, ou seja, ela é a base, ela é o início, ela é o start, ela é aonde nós construímos o nosso edifício espiritual, aonde nós fortificamos as nossas crenças. A fé é o firme fundamento. Fundamento de quê, né? Vamos fazer uma análise aí, vamos fazer uma análisezinha, né? Rapidinho, mas é bom a gente aí fazer uma análise. Vou fazer uma análise aqui com vocês do texto, rápido, antes da gente entrar no estudo. Vamos lá. Então, aqui, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas. Então, fundamento, né? Fundamento, aquilo que funda, aquilo que é importante, porque é a base na qual estamos alicerçados, né? Do que? Do que? Das coisas que se esperam. Que coisas que se esperam, né? Aqui, na verdade, a gente sabe que teologicamente ele está falando da salvação, da coisa que viria, porque eles morreram sem salvação. No fundo, Abraão, eles não morreram com a esperança de um céu. Não existia uma ideia de um céu, de estar com Jesus, nada disso. Eles morriam meio que nessa esperança, nessa de que Deus proveria alguma coisa após a morte, e que eles não sabiam bem o que era. Mas através da fé eles creram que não morreriam de forma definitiva, que os seus corpos não estariam fadados ao desaparecimento, que a alma não estaria fadada ao desaparecimento, mas que havia um resgate depois disso. Isso é fé. Ok? Então essa é a interpretação correta do texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisas se esperam? É tudo isso que Cristo viria trazer para nós. E a prova das coisas que se não vêm. Porque, apesar de eles não viram Cristo, eles não conheceram Cristo, mas morreram nessa fé, morreram nessa esperança. E aí ele vai desenvolver todos esses heróis da fé. Ok? É claro que essa é uma aplicação teológica do texto e tal, mas que não é errado você também colocar no nosso dia, dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera em Deus, a fé é o firme fundamento daquilo que você quer de Deus, ou seja, ela é a base para o teu relacionamento com Deus. Não está errado você dizer: olha, irmãos, isso não é só em relação à esperança de que Cristo venha, mas também em relação à nossa vida terrena, porque existem vários versículos que mostram a importância da fé, o crescimento da fé e como é que ela se desenvolve, como é que nós podemos crescer, ok? Então, dito isso, é importante você ter em mente isso, entender isso, o que é esse texto, a importância desse texto, Hebreus capítulo 11, porque ele é justamente esse texto que vai ser um texto importantíssimo para mostrar que Cristo é superior a todos esses grandes homens de fé, ok? Muito bem, dito isso, vamos agora aprofundar mais o que eu estou dizendo agora em Hebreus capítulo 11, não só em Hebreus capítulo 11, mas em toda a Bíblia, e vamos estudar, né, o que é a fé, o que é a fé, e como que ela se manifesta, como que funciona e como é que a gente pode vencer. Bom, estudo bíblico sobre a fé, né? Então agora vamos lá nesse conteúdo aí exclusivo para todos vocês aí, nossos apoiadores que estão conosco. Vamos lá, então, vamos fazer aqui uma
um estudo para a gente entender então o que é essa fé. A fé é um pilar fundamental, como eu falei para vocês, né? A fé é um pilar fundamental que conecta com Deus, que nos conecta com Deus, que permite superar os desafios e nos guia em direção à salvação. Então, assim como aqueles homens morreram na fé, na esperança dessa salvação e fizeram coisas incríveis e sensacionais, né, aos olhos humanos, nós também podemos desempenhar as mesmas coisas que eles fizeram e ainda mais. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós vimos o que eles não viram, nós cremos ainda em algo mais palpável do que eles não creram. Agora, é importante ressaltar o que a fé não é. A fé não é um sentimento, ou seja, né, o primeiro ponto aqui, né, a fé não é um sentimento. Eu estou sentindo, irmão, para com esse negócio de sentir, para com esse negócio de sentir, eu estou sentindo. Não, a fé não é um sentimento, é como o amor não é um sentimento, o amor é uma ação, a fé também é uma ação, ela é uma convicção inabalável. Muito bem, então primeiro ponto, a fé não é um sentimento. Para com esse negócio de sentir, porque se fosse um sentimento, você produziria ela. Ou você sentiria ou não sentiria. Estou triste. Estou alegre. Estou feliz. Estou contente. Estou aborrecido. Sentimento. A fé não. A fé é uma convicção inabalável. Não depende de você necessariamente ou do exterior, né? Mas ela pode ser produzida espiritualmente e também, em muitos casos, ela é uma convicção. A fé não é estática, né? Não é estática, ou seja, ela não é pronta e acabada. Eu tenho fé hoje, então amanhã eu tenho fé também. Não, eu posso ter fé hoje, amanhã minha fé pode estar assim, um nível mais baixo, amanhã pode estar mais alto, então ela não é estática. Na verdade, quanto mais desafios nós enfrentamos, né, mais nós vamos desenvolvendo a fé. E a fé não é mérito. Esses homens da galeria da fé, do Hebreus capítulo 11, né, eles não são homens super-homens, eles não são homens melhores que nós. A Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões. Então, não é um mérito próprio dizer que você tem fé, porque isso não vem de nós, isso vem de Deus. Está gostando? Deixa o like aí, dá o glória. Vamos lá, vamos seguir. O que é fé? A fé, conforme definida na Bíblia, é a confiança inabalável. Hebreus 11:1 descreve a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que a gente não vê, porque se a gente vê, então não é fé. A fé, portanto, é uma confiança espiritual e uma certeza que ultrapassa o invisível. Aliás, o visível e tangível. Ou seja, ela nos leva além. Qual é a importância da fé, pastor Júlio? Número 1, a fé nos salva. Efésios 2:8-9 declara que a salvação é um dom de Deus recebido pela fé. Viu? Por isso que eu falei, não é algo que você quer, que você faz, mas algo que você recebe do Altíssimo. A fé salva, essa fé para a salvação. Inclusive, nós vamos falar sobre os 3 tipos de fé. Fé nos aproxima de Deus. Hebreus 11:6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, através da fé, construímos um relacionamento íntimo com Ele. Tudo isso é a importância da fé. Por isso que ela é o firme fundamento, porque sem fé você não pode servir a Deus. A fé nos capacita a superar os desafios. Tiago 1:2-4 nos ensina que a fé nos torna fortes em meio às provações, produzindo a perseverança e a maturidade espiritual. E por último, a fé nos move à ação. Ok? Por isso que eu falei que a fé é ação. Tiago 2,17 demonstra que a fé verdadeira não é apenas crença intelectual, porque ele diz que a fé sem obras é morta. Então a fé não é um sentimento, a fé é uma ação, a fé nos leva a agir, a fé nos salva, a fé nos aproxima de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se Deus não é visto, se Deus não é tangível, se Deus não é algo físico, que eu não posso, se eu não posso acessá-lo pelo meio físico, eu só posso acessá-lo pela fé. Se eu não tiver fé, logo eu não consigo acessar a esse Deus, eu não consigo ter contato com Ele. Como que a gente pode fortalecer a fé? Ler a Bíblia. A palavra de Deus é o alimento para a nossa fé. Através da leitura, da meditação, aprofundamos nosso conhecimento de Deus e das suas promessas. Orar. A oração é um canal de comunicação com Deus, através dela expressamos nossa fé. E também devemos praticar a fé, porque se ela, a gente já viu lá no comecinho do estudo, que ela não é estática, ou seja, ela é um processo. Quanto mais eu exercito, mais ela cresce. Por isso que tem pessoas que têm uma fé robusta, uma fé forte, porque ela exercitou a fé. Agora, o que faz a pessoa exercitar a fé é justamente as lutas, as provas, as dificuldades. Isso quer dizer que quanto mais provas, quanto mais dificuldades, mais aumenta a nossa fé.
A Bíblia está repleta de exemplos sobre fé. Hebreus capítulo 11 tem uma galeria, como a gente falou, né? Mas Abraão, né, destaca a fé de Abraão como obedecer a Deus. A Bíblia fala que ele foi sem saber para onde ia, né? Deus o direcionou. No meio do caminho, no meio do processo, e assim que Deus faz, é que Deus foi mostrando para ele onde ele ia. Olha que coisa tremenda, né? No meio do caminho, Deus nunca diz às vezes tudo. Se Deus dissesse tudo, a gente correria, a gente não avançaria. Deus mostra em partes. E Abraão não sabia tudo. Deus só falou assim: vai, levanta e anda para a terra que eu te mostrarei. Então, por isso que ele é chamado homem de fé. É um homem de fé porque ele gerou, depois de um corpo amortecido, a Sara, uma mulher também de fé. Embora o Hebreus não fale, a escritora dos Hebreus não fale de Sara desse sentido, mas ela também é uma mulher de fé. Sara, Hebreus 11:11 vai dizer que a fé, a Sara de fé, fez com que ela gerasse o filho da promessa depois de um corpo, né, envelhecido, de avançado, né, um útero vazio, um útero seco já. Mas, né, através da fé, ela creu e recebeu a promessa. Tá sentindo? Deixa o like aí, deixa o like, dá o glória. Daniel 6:10 demonstra a fé inabalável de Daniel, mostrando aí esse exemplo de alguém da galeria da fé. Agora, existem 3 tipos de fé. A fé natural. Que fé natural é esse, gente? A fé natural é a fé que todo mundo tem. É a fé natural que a gente tem, que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Por exemplo, que você pega um ônibus, você diz assim, eu vou para tal lugar, e você vai para tal lugar. Isso é uma fé natural, né? Você vai para aquele lugar. Você acredita que você, ao ir deixa eu rapidinho aqui, que você, na verdade, quando você pega aquela condução, quando você pega quando você pega aquela condução, quando você pega aquele ônibus, você vai para aquele lugar. Isso é a fé natural. Por exemplo, você pegou um ônibus para Campo Grande, você vai para Campo Grande. Não precisa de nada extraordinário. Está escrito lá, você vai para Campo Grande. Se você pega uma nota de R$10, está escrito R$10, você não precisa de fé. É uma fé natural. Essa fé, todos nós nascemos com ela. Ok? Então isso aqui é importante a gente chamar atenção. O primeiro tipo de fé é a fé natural, a fé natural. Bom, o segundo tipo de fé que a gente tem, né, é a fé. O segundo tipo de fé é a fé para a salvação. A fé para a salvação é uma fé especial, porque quando a gente fala Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, muita gente não crê. Isso é uma fé sobrenatural. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para se salvar. Não é todo mundo que tem essa fé. Tem muita gente boa, tem muita gente que vai na igreja, mas não tem essa fé. Essa fé é sobrenatural, essa fé para a salvação. Então esse é o segundo tipo de fé importante, ok? É a fé para a salvação. Todo mundo que aceitou Jesus já tem essa fé. Ok? No momento que você aceitou Jesus, levantou a mão, você se converteu, você creu que Jesus morreu na cruz do Calvário, que você é passivo de ser salvo, que o Senhor pode te salvar, você já está incorporado nisso, você já está no rol aí da fé. É a fé para a salvação. E o terceiro e do último tipo de fé é a fé sobrenatural. Essa fé é a fé que poucos têm, mesmo depois de ter as outras duas. Fé natural, todo mundo nasce com ela. Fé para a salvação, aqueles que nasceram de novo para Cristo Jesus, mas dentro dessa fé, depois dessa fé, nós temos a fé sobrenatural. É a confiança no poder de Deus para realizar milagres e intervenções, né? E intervenções divinas além da compreensão humana, que é o que aqueles homens fizeram. Jesus diz, né, tende fé, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, assim será feito. Esta fé nos capacita a acreditar que Deus pode realizar o impossível, desde a cura de enfermidades até a resolução de situações aparentemente sem saída. Olha que bênção, né? Então esses são os 3 tipos de fé que a gente que está na jornada cristã precisa saber, precisa dominar, né, na nossa caminhada. Bom, qual é a importância da fé? A fé é essencial para a vida cristã por várias razões. Primeiro, relacionamento com Deus.
Sem fé, a gente já leu, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Porque se Deus não é tangível, se Deus não é humano, se Deus não é físico, você só pode se relacionar com o sobrenatural na dimensão da fé, na dimensão do espiritual, na dimensão do sobrenatural. Segundo, perseverança nas provações. Uma pessoa que não tem fé, ela não consegue desenvolver a ferramenta necessária para que vença as lutas, as dificuldades, as tribulações da sua vida. Por isso que Romanos 5:3-4 diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança caráter, e o caráter esperança. A guia espiritual, a fé nos orienta em nossas decisões e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Provérbios nos exorta, né, que nós devemos cumprir, buscar o Senhor de todo o nosso entendimento. E a capacitação para o serviço, em Coríntios 12:4-11, fala dos diferentes tipos de dons, e dentre eles está o dom da fé. Ele nos dá confiança, é algo sobrenatural para você desenvolver tarefas que seriam impossíveis de outra forma. No entanto, não é fácil desenvolver a fé, e tem muita gente que não consegue desenvolver. Bom, o que atrapalha a fé? A dúvida e a incredulidade. A dúvida, ela atrapalha a nossa fé. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem se duvidando. Então, se você ora, se você pede a Deus e você não crê, entra a dúvida, você não desenvolve a fé. O medo, eu costumo dizer que o contrário da fé é o medo, porque o medo pode nos paralisar, ele paralisa a fé, ele nos enfraquece, ele nos aprisiona. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, dificultando a prática da fé, porque de repente você não acredita mais que Deus é capaz de salvar, capaz de te ouvir, capaz de fazer um milagre na sua vida. Então o pecado também pode influenciar. As influências negativas, pessoas que não concordam, que não aceitam, que não querem, que não creem, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume, é a falta do conhecimento, porque essa pessoa não sabe que a Bíblia é o instrumento pelo qual você pode vencer, você pode desenvolver, então você perde ali a tua guerra, a tua batalha, justamente por quê? Porque você não sabe que a Bíblia te dá autoridade para que você tenha uma fé sobrenatural para vencer todas as barreiras da vida. E por último, materialismo. A gente vive num mundo tão físico, tão materialista, em que as pessoas buscam as coisas físicas, os sentimentos físicos, as coisas materiais, que a gente tem que ficar sempre atento em relação a isso. Então essas coisas materiais podem desviar a nossa confiança de Deus. E Jesus nos lembra em Mateus 6:24 que não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque quando a gente confia no homem ou no material, a gente esquece do sobrenatural, então não precisa mais desenvolver a fé. Então, se você não precisa de fé, porque hoje você pode tomar um remédio e ficar curado, você vai no médico e recebe ali a sua cura, a ciência está se desenvolvendo, você tem a tecnologia ao seu favor para fazer N coisas, então isso também é um obstáculo à fé. No tempo em que não tinha tanto desenvolvimento, tanto avanço tecnológico, as pessoas eram obrigadas a desenvolver a fé, porque sem fé elas sucumbiriam. Como hoje nós vivemos num mundo de tanta facilidade, então logo nós temos essas facilidades como empecilhos à fé. Então não deixe que a dúvida atrapalhe a sua fé, não deixe que o medo impeça, paralise você, não deixe que o pecado faça com que você tenha uma fé morta, pequena, não deixe que as más influências, os maus costumes, eles venham contaminar, impedir de você desenvolver a fé, não deixe que a falta de conhecimento da palavra, estude a palavra para que você creia mais em Deus, fortaleça a sua fé em Deus, e não deixe que as facilidades da vida e materialismo venham muitas das vezes suplantar a semente da fé que está no seu coração. Como fortalecer a fé? Como é que eu e você podemos fortalecer a fé? Estudo da palavra, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, portanto a gente precisa estudar a palavra. A oração é uma forma que nos conecta com Deus e, portanto, fortalece a nossa alma interior, nossa força interior. Comunhão com os outros crentes, porque quando a gente está em comunidade, quando a gente está em comunhão com os irmãos, a gente cresce, a gente tem um apoio mútuo, a gente se encoraja, a gente tem responsabilidades, isso faz com que a gente cresça, com que a gente avance. Obediência. Praticar a fé através da obediência aos mandamentos de Deus fortalece a nossa confiança nele. E testemunho. Compartilhar nossa experiência de fé, ouvir testemunhos de outras pessoas fortalece a nossa própria fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, logo quando você conta o testemunho, quando você fala algo e as pessoas ouvem, a fé delas também é aumentada, também
cresce no sentido de que a gente ouve o outro falar também, então a gente fortalece. Por isso que nós vamos à igreja, nós ouvimos testemunhos, aqueles testemunhos nos confortam e aqueles testemunhos também nos servem de alerta, de ânimo e fazem com que a nossa fé também cresça, que a nossa fé também se desenvolva. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Eu quero trazer 3 dicas para você de livros que você pode encontrar na Amazon sobre fé. A Fé Ativa. É a Fé Ativa, do J.I. Packer, que é muito bom. Ele fala como você pode ativar a fé. O clássico Luciano Subirá, né? O Agir Invisível de Deus. Gente, é um dos livros mais vendidos na Amazon. É muito bom. Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, dispensa apresentações, né? Um dos livros mais vendidos. E um clássico do Orlando Boyer, saudoso pastor Orlando Boyer, que escreveu Os Heróis da Fé. E nesse livro, Heróis da Fé, da CPAD, esse livro, ele já está lá acho que é na 10ª edição, né? Eu tenho esse livro antigão, né? Mas ele vai falando, no Orlando Boyer, vai mostrando pra gente os grandes heróis da fé, e não necessariamente da Bíblia, mas homens da fé. Whitefield, a gente tem aí, deixa eu ver, Whitefield, né, que é um grande pregador, Moody, né, a gente tem Wesley e vários outros pregadores, grandes homens chamados aí, que ele vai nomear aí heróis da fé, né, 20 pessoas que ele vai eleger no mundo inteiro e em todas as épocas, né, a pessoas que cheias de fé. Tá, esses 3 livros são grandes promoções da Amazon e você pode aí adquirir aqui embaixo, aqui no link aqui embaixo, aqui com a gente, vai estar ajudando o canal. Conclusão, então, a fé é um pilar fundamental da vida cristã, influenciando o nosso relacionamento com Deus, com a nossa capacidade de superar desafios e a nossa orientação espiritual. Por isso devemos cultivar uma fé forte, que possamos sempre buscar e fortalecer nossa fé, confiando plenamente nas promessas e no caráter de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E aí espero que você tenha gostado desse estudo, né, tenha sido bênção para a sua vida, porque assim você pode também usar aí do jeito que você quiser, imprimir, editar e trabalhar no seu curso de ensino, curso teológico, no teu curso de culto de doutrina, grupo de estudo, célula, enfim, você trabalha à vontade ou guarda para você estudar, né, e é sempre importante. Vamos agora entrar na revista, e na revista a gente vai agora bater passo a passo aí na revista, cada ponto desse, cada tópico, e como é que a gente vai trabalhar com isso e ver direitinho. Vamos lá então, vou preparar aqui. Enquanto isso, eu quero falar aí para você, que não fez, que você faça o curso de professores de escola bíblica dominical, olha, totalmente online, olha só que coisa maravilhosa, totalmente online, você vai estar aí, trabalhando aí com a gente, totalmente online, certificado ao final, olha só, que você terminar, você tem o certificado, você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto, e é vitalício, porque, ou seja, até Jesus voltar, você vai poder entrar no seu e-mail, vai poder acessar, fica tranquilo, é bênção de Deus, tá? Então você vai lá, e você for embora, o anticristo pode usar à vontade, você não vou querer curso, vai querer? Então deixa para ele lá, se ele quiser aprender alguma coisa, não vai aprender nada, mas enfim, é vitalício, até você morrer, você vai ter acesso a ele para poder consultar, e é totalmente online, você faz na sua casa, né, quando você quiser. E lembrando também, pessoal que está fazendo curso comigo, curso para superintendente de EBD, sexta-feira agora tem live, live, com todo mundo que está inscrito no curso de superintendente de EBD. Quero agradecer essa galera que está com a gente lá estudando para o Brasil inteiro, Deus abençoe a todos vocês. Olha, sexta-feira, 10 horas da noite, é uma live só nossa, eu vou estar tirando dúvidas, a gente vai estar conversando, vai estar comentando sobre os desafios da superintendência da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à revista. Vamos lá. Vamos à revista. Anda aí, vamos andar. Já lemos isso aqui tudinho, agora a gente vai poder seguir. Vamos lá, aqui tem a lição prática, é sempre bom você dar uma olhada na lição prática. Você está afim dela, você está sempre você está sempre lendo esses versículos aqui, que é muito importante para você poder entender. Introdução.
Vemos na presente lição que a fé é o firme fundamento como condição para agradar, né? Para agradar a quem? Para agradar a Deus, né? Que isso é muito importante a gente entender isso. Para agradar a Deus, e pela qual o justo viverá. É bíblica e cristocêntrica. O que é? Vou chamar atenção aqui. Não vamos correr não, tem muita coisa para a gente ver. Ó. Bíblica, ela é bíblica porque ela é baseada na Bíblia. Deixa eu mudar essa cor para você falar, pastor, não estou enxergando. Troca o óculos, meu irmão. Troca o óculos, meu irmão. Aqui, ó. E cristocêntrica. Cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Cristocêntrica, porque ela é baseada em Cristo. Tá? Ela não é no Júlio, não é. Não, ela é cristocêntrica. Então, isso que é importante. Essa fé que você tem que desenvolver. Lembrando aqui que a gente já estudou o que não é fé. A gente já estudou o que é fé, então não preciso perder tempo aqui. Aí, ó. A fé é o firme fundamento do cristão. Do cristão, ó. Eu já falei isso aqui, ó, fundamento, aquilo que baseia. Aqui tem a palavra grega pistes. Gente, ó, esse negócio de grego, às vezes na EBD não dá certo. O povo mal sabe português. Essa é a grande verdade. Aí tu vai ficar lá na EBD. A fé é pistes, é pistis. Aí, não, aí vamos falar assim, não dá. Mas mais nós que lidamos com idosos, com adultos, muita gente ali nem lê direito, né? Tem dificuldade, aí vem o cara falar em grego, vai lá em hebraico, não sei o quê. Aqui, deixa eu dar um macete para vocês, só para você entender a raiz da palavra, que pistes aqui é uma raiz que significa algo que significa crer. Isso você já sabe, então não precisa, a gente já sabe disso, né? E no hebraico é emuná. Fidelidade significa confiança. Então esse aqui é o significado da palavra fé, que pode ser pristis no grego, pode ser emuná no hebraico e pode ser também ainda no latim, que é fides. Daí vem a palavra, né, fidelidade. Daí que vem a palavra fidelidade. Bem bacana. Então, nesse tema, ele vai falando assim, nós vamos falar então sobre a fé. Que fidelidade é essa? 1.1, conhecendo os tipos de fé. Aí eu já dei para vocês o macete, ó, aquelas 3 tipos de fé que a gente estudou, que eu falei ali, que eu mostrei para vocês, está aqui, ó, fé para salvação, é a fé que a gente já estudou. Eu já mostrei lá para vocês lá como é que é, fé para salvação. É uma palavra divina produzida, tal. Por isso que é importante aquele primeiro momento lá, tá? A fé natural, o que é fé natural? É aquela que todo mundo nasce, né? Observação da natureza. E a fé como fruto do Espírito, é a fé sobrenatural. Aí matei aí o tópico 1, só um canal Boa Semente aí que você tem tudo mastigadinho aí, já antes. Bom, quais os empecilhos da fé? Eu já dei vários, mas o autor traz outros. Isso que é importante, barato do professor, da escola dominical, não ficar só na que a revista faz. Fala, veja, aqui ele trouxe os empecilhos, ó. Vida pecaminosa, falta de temor a Deus, confiança na capacidade intelectual, mas eu falei outros lá. Então, quer dizer, você não vai ficar só nesse, você vai fazer uma pesquisa, você vai levantar esses dados aqui, você pode botar isso aqui num quadro, fazer um quadro, né? E mandar eles apontarem qual é a principal problema, um empecilho para a fé. E eu te dei outros, né? Mas você pode então usar isso na tua sala de aula, vai ficar muito legal. 1.3, aprendendo com os heróis da fé. Aí aqui a gente já vai para aquela galeria de Hebreus capítulo 11. Repare, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com vocês tudo que eu já falei e mostrando, olha, aqui você vai usar isso, aqui você vai usar aquilo, mastigadinho. Os heróis da fé, Hebreus, né, falando sobre isso, e ele faz uma relação também com Tiago 5, 17, 18, né? Que em Tiago 5, 17 e 18 vai dizer que esses homens eram homens simples, eram normais, né? Você achar que é a fé, então eles eram homens diferentes de nós, eram super-homens, super-crentes. É um homem, é um avião, é um super-crente, é um super-crentão. Não, ele é um ser humano como nós, como eu e você. E ele escreve, né, para dizer o seguinte, bom, se eles fizeram, você também pode fazer, você também pode desenvolver essa fé. Você também pode agir de forma sobrenatural. Bom, aí a gente vai, né, para o tópico de número 2. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, maravilha. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Hebreus 11:6, né? Porque se a pessoa não sabe, ela não pode crer. Se ela não crê, ela não pode acessar. Tudo
que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Isso aqui é um texto mais polêmico, né? Mas ele está dizendo justamente que a gente tem que ter fé para fazer as coisas de Deus. Se a gente não faz pela fé, a gente não aquilo já se torna, ao invés de bênção, se torna maldição. Então, a Bíblia fala que o que você não faz pela fé é pecado. É o exemplo, como é que funciona isso, né? Quando alguém vai fazer alguma coisa para Deus, mas está murmurando, então Deus já não recebe. Então, se você vai fazer alguma coisa para Deus, se você vai fazer alguma coisa na obra, você precisa fazer aquilo pela fé. Ou seja, você precisa realmente crer que Deus está se agradando daquilo, ou que aquilo é necessário. Romanos 14, 23... ele vai dizer o seguinte: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, tudo que a gente faz para Deus tem que ser pela fé. Do contrário, é pecado no sentido de que, se você fizer murmurando, reclamando, não acreditando naquilo, vou fazer porque o pastor mandou, vou fazer porque fulano mandou, vou fazer porque... não faz, porque Deus não vai receber. Isso já se torna pecado. Então, muito bem, está gostando? Deixa o like e dá o glória. O 2.1, a fé quebra os obstáculos e abre portas. Isso aqui é sensacional. Eu vou grifar aqui com uma caneta especial. Uma caneta especial. Não sei se está grifando com uma caneta especial, se está piorando ou se está melhorando. Mas eu vou grifar aqui com uma caneta especial. Uma caneta especial. Sabe que professor gosta de caneta? Gosta de caneta. Eu acho que eu tô tá piorando ou está melhorando? Fala aí comigo aí, você aí. Está piorando ou está melhorando? Eita, vamos lá. Então, não sei se ficou bom. A fé quebra os obstáculos e abre portas. Jesus chegou ao ponto de admirar pela fé o centurião, né, que pediu pela cura do seu servo. Lucas 7, 6, 9, né, vai dizer assim: nem em Israel eu vi tanta fé, né? Ele foi lá pedir, o Senhor falou, ele falou: basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus clamou: nem em Israel achei tanta fé. A fé em Jesus como Filho de Deus presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus. É a vitória que vence o mundo. 1 João, vamos ler aqui rapidinho. E você que está perguntando, o aplicativo é ES Road. É o aplicativo que eu uso, tá gratuito, você baixa aí no Play Store, e aí você vai baixar, e eu vou aqui rapidinho, vou ler lá, 1 João 5, 4, 7. Eita, cadê? Às vezes some, né? Que a idade vai chegando, começa a tá enxergando mais nada, aí já viu. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, é isso mesmo? João 5. 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Então a fé é a arma pela qual nós vencemos o mundo, né? Porque nós começamos a desenvolver uma fé sobrenatural em Cristo e vencemos as barreiras. A mulher do fluxo de sangue venceu todos os obstáculos pela fé. Jairo venceu também. Então aqui tem os exemplos, né, que você pode usar, que você pode ir trabalhando na sala de aula e mostrando para eles sobre a fé. A manifestação da fé gera atitude. Aqui está o que eu já comentei com vocês: a fé, ela sem obra, ela é morta, ok? Então a fé não é só dizer que tem fé. E eu falo muito isso na igreja, quando eu prego, quando eu estudo, quando eu ensino, que eu falo assim: olha, irmãos, tem coisas na igreja que a gente só consegue alcançar pela fé. Quando você fala assim: olha, levanta sua mão que você vai receber isso, levanta sua mão e tome posse daquilo. Quem não tem fé não levanta. Não levanta. A fé gera ação. Quem não tem fé vai levantar, abre a boca e dá o glória, irmão. Nem. Porque ele não tem fé e está morto, espiritualmente falando. Essa fé não está ativada dentro dele. Porque a fé, ela precisa gerar uma ação. Então, se eu creio, eu vou fazer. A mulher creu, foi lá e tocou na orla de Jesus. O centurião, ele creu, ele foi lá e falou: basta uma palavra e sarará. O leproso creu, foi lá e falou: Senhor, pode me curar. O cego Bartimeu falou: Senhor, que eu veja. Então a fé tem que gerar uma ação, tem que gerar alguma coisa. Ela não é algo hipotético, ela não é um sentimento, como eu falei, né, no começo, né? Ela não é um sentimento, ela não é uma parada, ela não é parada, ela é morta, não é estática. A fé não pode ser improdutiva, estéril. Vou grifar aqui. Esse aqui eu achei muito importante. Ela não pode ser estéril. O que é estéril? Que não gera vida, que não gera fruto. Por isso que em Hebreus 11, lá
4 ou 6, não me engano, ele fala de Sara. Sara é uma mulher infrutífera por fora, mas frutífera por dentro. Amém? Então, ou seja, ela é uma mulher envelhecida, mas a fé dela estava renovada. Então ela não era mais uma mulher estéril, porque pela fé ela alcançou a promessa. A promessa, a fé, ela gera uma ação. Aqui, ó, foco na lição. A Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade que perdeu a capacidade de ouvir. A gente não vive numa sociedade do ouvir, a gente vive numa sociedade do ver. Tudo hoje é relacionado ao ver, né? Tudo hoje é relacionado ao ver. Estamos congestionados, nossa visão está congestionada, empanzinada de ver. Nós só vemos, somos só visuais. Mundo visual, mundo imagético, mundo da imagem, o mundo da mídia, né? Porque tudo é para ver, pouca coisa para ouvir. Na época de Jesus, ou na época do mundo antigo, era o mundo oral. Então, nós perdemos essa capacidade de ouvir, é por isso que nós também perdemos a fé. Porque a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. E essa é a dificuldade do povo crer hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas não ouvem mais a palavra de Deus. Ou elas não têm mais atenção às coisas que Deus diz. Noé manifestou sua fé construindo a arca em obediência às ordens de Deus. Abraão foi chamado. E aqui é só você trabalhar aqueles heróis da fé, Isaac, está tudo lá em Hebreus 11, né, que vai mostrando aqui para a gente tudo direitinho. 2.3. A fé produzida pode ser acrescentada. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Portanto, requer ao discípulo de Cristo interesse e atenção para com a palavra de Deus. Raabe, por exemplo, ouviu, creu e agiu, né? Josué 2, 9 e 12, não precisa ler, mas é que os espias vão ter lá com ela e ela vai guardar ali os homens ali na sua casa e em troca disso ela pede que sua família seja salva e ela foi salva e sua família também. Aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Verifica isso aqui que dá para você discutir muito na sua sala. Por quê? Isso aqui, eu estava fazendo um estudo sobre física quântica, não sei se vocês sacam disso, se vocês gostam disso, né? Mas a física quântica é um barato, né? Porque ela vem justamente para revolucionar o mundo da física que a gente conhecia, a física mecânica. A física quântica, tudo é assim meio complicado, meio etéreo, meio nebuloso, né? Então aquilo que a gente achava que era, depois da física quântica a gente começou a desconfiar, né? Então, essa questão de Hebreus capítulo 11 falar sobre a fé, as coisas que nós vemos não foi feito do que a gente acha que elas foram feitas, né? Por exemplo, a gente aprendeu que uma parede é sólida. A gente aprende que isso, a parede é sólida, né? A parede é sólida, sólido, líquido e gasoso, os 3 estados da matéria. Mas aí você, depois, quando você cresce, você pega, vai estudar mais, vai aprofundar, você pega com microscópios de alta potência, você vai observar que a parede é feita de moléculas e que essas moléculas estão em movimento, elas não estão fixas, né? Elas estão se movimentando, os átomos estão se movimentando. É que a gente não vê, a gente não percebe a olho nu. Então, aquilo que a gente pensa que é meramente sólido, talvez não é tão sólido como a gente imagine. Ou seja, aquilo que é aparente não é necessariamente real. É isso que a Bíblia está falando. Aquilo que você olha não é realmente aquilo. Existe algo por trás. Por exemplo, no mundo espiritual é um exemplo desse. Então, que interessante, né? Aquilo que a gente acha não é feito daquilo que é aparente. Existe algo por trás. Esse algo por trás a gente só pode acessar pela fé e não pela vista. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós não vivemos pela vista. Nós não caminhamos pela vista. Nós nos relacionamos pela vista. Mas nós caminhamos por fé. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Se você não deu glória até agora, meu irmão, se você não deu glória até agora, eu não sei o que vai fazer você dar glória, né? Por quê? Porque a gente está aqui nessa aula maravilhosa, sentindo aqui a presença de Deus e você está aí com esse dedo aí, diga de onde você é, quero saber de onde você é, qual é a sua igreja, qual é o seu pastor. Que eu vou mandar um abraço aí pra você. Pensou o quê? Que vai brigar com você? Cadê? Você que vai deixar e deixou pra gente aí um chat, clica aí no chatzinho, no cifrãozinho aí, que eu vou tocar o sininho. Cadê o sininho? A direção pegou o sininho aqui, catou o sininho foi embora. Não tem sininho. Esse espaço aqui, essa pausa para você. Não tem sininho hoje. Não, vamos tocar o sininho. Ninguém tocou o sininho, então não tem que tocar o sininho. Cada vez que você toca o sininho, o canal é abençoado. Chegou a hora de eu falar para vocês aqui
Ainda não. Chegou agora de eu falar para vocês, calma, do nosso curso. Nosso curso de EAD, né? Boa Semente. Olha, liderança. Deixa eu mostrar aqui para vocês os cursos que tem, para você não ficar voando. Ó, tem muito curso, bênção aí para a tua vida. Ó, a gente tem aqui liderança e gestão, a gente tem capelania, juiz de paz. Capelania é o mais procurado, né? Como eu sempre falo com vocês, juiz de paz, obreiro aprovado, ainda tem curso teológico. É claro que você tem que fazer o IB, você que é Madureira aqui no Rio de Janeiro, é o IB que você vai ter que fazer, tá? Mas se você já fez o IB, você pode fazer com a gente EAD também, vai ser benção. Liderança e gestão, capelania, juiz de paz, obreiro aprovado, tudo pelo Centro de Estudos de Boa Semente. Faz o curso, vai ser bênção aí para sua vida, você vai gostar. Vai ser sensacional, incrível ter você aí conosco. Tem muita gente que já fez o de capelania, já está com a sua carta credencial e só falta aí você estar com a gente. Vamos lá agora para o nosso tópico de número 3. Tópico de número 3. E a gente está chegando aí já no final, perto do final da nossa lição. O tópico de número 3. Vamos lá. 3. Bispo Abner, pastor Marcos Santana, né? Ele vai falar que a jornada da fé de Cristo é de fé em fé. Ou seja, a fé baseia-se em dirigir pela fé. Assim precisamos perseverar e não retroceder. 3.1. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Aqui é o Bispo Abner. Purim, falando aqui pra gente aqui, tá? Bispo Abner aqui, ensinando aqui pra gente sobre isso. Por quê, né? Aqui, né, é o bispo, né, purinho, né? Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Aqui é sensacional, Deixa eu botar aqui, ó, botar um coração aqui, porque, ó, tá vendo? Um coração, bota mais um coração. Botar mais 2 corações, botei 2 corações aí, porque merece um coração. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Olha que aula sensacional que você pode dar, né? Quando você falar isso aí com a sua classe, né? Aqui embaixo está passando o nome de todos os membros, apoiadores, aqui deixando para vocês aí, da paz de Cristo. Muito obrigado pela sua ajuda aqui no canal. Bom, e aí, ele vai dizendo assim, né? Paulo sofreu tantos percalços, né, no seu ministério, contudo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Maravilha, né? Então a gente tem que fazer isso. O apóstolo perdeu tantas coisas, passou por tantos, vamos continuar aqui, passou por tantos desabores, sofreu muitos açoites, esteve em prisões, em perigo de morte, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1, 3 vezes foi açoitado com varas e tal, e tudo isso aqui, o sofrimento, né, que ele passou, tudo isso aqui, não estou lendo tudo aqui, porque está aqui, ó, em 2 Coríntios 11, 23, 28, ele vai justamente descrevendo tudo o que ele sofreu, tá isso aqui, ó. Tudo isso aqui ele sofreu. Então, mas ele não perdeu a fé. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aqui é interessante porque você vai ficar não só com o que diz lá em Hebreus capítulo 11, né? Mas você vai ter então mais conteúdo para você poder dar a sua aula, para você falar. Então aqui é importantíssimo aqui, perca tudo, mas não perca a fé. Então acho que é importante porque as pessoas podem arrancar muitas coisas da gente, mas tem uma coisa que eles não podem arrancar, né? Que é a fé. A fé é algo que eles não podem remover de nós ou retirar de nós. 3.1. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. 3.2. Vivemos a fé e não por vista. Lembra que eu falei com vocês que nós vivemos num mundo, né, visual. Nós vivemos num mundo visual. Nós vivemos num mundo onde o visual é mais importante do que tudo, né? Deixa eu botar aqui a caneta aqui para você ver onde é que a gente está falando. A gente vive no mundo do visual, onde tudo é imagem, é venda, é comércio, é tudo é imagem. Até os cultos hoje é muito imagético, mas a gente não vive pela vista. O apóstolo Paulo estava já falando isso, porque a vista faz parte do sentido da visão, e nós estamos guiados para além da visão, para além daquilo que a gente vê, para além daquilo que a gente pode perceber com a nossa percepção humana.
Então, exercer a fé é uma necessidade do cristão. Paulo escreve aos Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, que não precisa ler, porque é esse texto que diz lá, 5,7. Mesmo sendo abstrata e invisível, ela deverá obedecer uma coerência, pois não poderá ser usada para o mal, para prejudicar alguém, ou para mudar concepções de Deus no plano físico da natureza, do universo espiritual e do plano celestial. Mesmo tendo fé e confiando que vamos receber algo que pedimos a Deus, o crente deverá ter a sensatez de não pedir coisas extravagantes e estratosféricas, fora ou alguém da realidade do senso comum. Necessário examinar se está dentro da vontade de Deus. A fé nos dá resistência em tempos de prova e perseguição. A fé é algo real e toda prova, a fé é sempre otimista e nunca pessimista. Olha que coisa tremenda, né? Então a gente tem que entender que a fé ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual e que nós precisamos aprender a viver, né? Pela fé. E essa fé, ela é, sobretudo, uma fé que não depende das coisas materiais, porque a gente não vive pela vista, nós somos guiados pelo que a gente vê, porque no momento que a gente é guiado pela gente vê, não é fé. Lembra do exemplo do ônibus, que você entra num ônibus que ia para Campo Grande e você não precisa de fé para isso, você já viu, você já sabe que ele vai para lá. Então a vista, ela pressupõe que nós já sabemos o resultado, e a fé é algo que nós não temos controle, nós não sabemos, nós não temos, mas nós cremos naquilo que vai acontecer. Ela não tem evidência física alguma. E isso é fé. Então, quando nós estamos diante de algo impossível, de algo difícil, de algo insolucionável, algo que é impossível para nós agirmos, é ali então que a fé ela vai se manifestar, porque é justamente isso que é fé. É algo impossível, é algo incrível, algo sobrenatural que eu e você precisamos viver no mundo espiritual. Agora, e para acessar, né, esse mundo espiritual, nós precisamos dessa fé sobrenatural, dessa fé realmente que vai fazer com que nós possamos galgar aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, enquanto servos de Deus. Vamos seguindo, você está acompanhando aí comigo. 3.3. Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. Não é isso? A fé nos leva a confiar em Deus, Salmo 37, versículo 5. Mas esta entrega deve ser de coração, leitura da palavra, consagração. Aqui está aqueles pontos que eu falei para vocês. Como manter a fé, como desenvolver a fé. Lembra que eu falei, que eu expliquei? Está tudo aqui. Ó. É disciplina espiritual, oração, leitura da palavra, né? Tudo. Aí vai. O descansar em Deus em meio às lutas e dificuldades da vida é para aqueles que aprendem a confiar no Senhor. Nessa hora exercitamos a fé, nós citamos a nossa fé no cultivo da oração sem desfalecer. Já explicamos, devemos perseverar firmemente na fé enquanto descansamos em Deus. Salmo 41. Porque quem tem fé descansa, né? Quem tem fé acredita. E a fé não desespera. Portanto, você pode descansar. Quem não descansa é porque não tem fé. Mantenho vivo no universo espiritual. O crente movido pela fé, 1 Pedro 5,9, 1 João 5,4, precisamos olhar para Jesus, confiar nele, pois ele é autor e consumador da nossa fé. Vamos ler esse versículo, 1 Pedro 5,9, que eu gosto muito. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 9, vem comigo. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espelhada pelo mundo. O apóstolo Paulo falando sobre a importância de pastorear o rebanho. E para pastorear o rebanho é preciso resistir através, né, da fé. E o outro versículo é 1 João, capítulo 5, versículo 4. Deixa eu marcar aqui para você ver onde eu estou lendo. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, então esse aqui, né, é o nosso estudo sobre a fé que a revista vem trazendo para a gente. Você pode ter mais material, né,
quando a gente vai sendo membro, apoiador do canal Boa Semente. 3.3, exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. Já lemos, e aí a gente vai para o ensinando o que, né? Ensinando que, eu não estou comentando essa aqui do professor, porque muita gente já não tem a revista do professor. Ensinei que o crente se alimenta da fé que vem da palavra de Deus. Conclusão, portanto, louvemos ao Senhor por nos proporcionar uma fé tão preciosa para a salvação em Cristo, um viver em obediência e fidelidade ao Senhor, para triunfarmos sobre as batalhas e adversidades da vida e perseverarmos na esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha sido bênção aí para a sua vida, tenha trazido aí um crescimento espiritual para ti. Lembrando que semana que vem a gente tem um encontro aqui na presença de Deus, lição Ordenança para Amar o Próximo, a lição de número 12, vai ser sensacional. Quero lembrar aí a Assembleia de Deus em Guaratiba, na igreja aí do pastor Gilson Assínio. Nós vamos estar aí no sábado agora, encontro de casais, aí vai ser bênção, espero vocês lá. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.